em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se nós tivéssemos combinado, você faz o final do sermão, porque começamos pelo final. Porque foi muito importante essa mensagem de esperança que você trouxe para a gente. Porque as leituras são um pouco assustadoras, tá? Entre nós, né? Se a gente for ver uma das últimas palavras que o reverendo Tiago utilizou na proclamação do Evangelho, nós ouvimos: e vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. A vida, que mensagem boa, né? Jesus acho que não nasceu para coach, não, né? Enfim, em todo caso, nós ouvimos isso. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E matarão alguns de vocês. Animar mais ainda. Né? Serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Apesar disso, nem mesmo um só cabelo da cabeça de vocês será perdido. E permanecendo firmes, é que vocês conservarão as suas vidas. Nós estamos chegando no final do ano cristão. No próximo domingo já é o domingo do Cristo Rei, sabe? Lá na paróquia Cristo Rei, lá na Cidade de Deus, celebrando esse final de ano cristão. E ainda começou lá em novembro do ano passado. Quando nós começamos a caminhar com o evangelista Lucas, e hoje ele nos vai fechando o ano litúrgico, né? Domingo, mas vamos caminhando com ele foi nos mostrando quem era Jesus durante esse ano. E a nossa compreensão do seu amor, da sua missão, do seu ministério, foi a comunidade de Lucas, que foi nos ensinando, foi nos apresentando o rosto de Jesus. Mas essas leituras, a partir de hoje especialmente, têm um jeito mais dramático, um tom, um caráter mais dramático, assim, um estilo de apresentar as coisas mais preocupante até para a gente. Né? Mas esse estilo não quer nos assustar. Às vezes a gente acha, e tem muita gente, infelizmente, que usa a Bíblia para assustar as pessoas. Né? Olha lá, Deus castiga, isso está lá, aí a pessoa já fica morrendo de medo. E mais tem medo de Deus do que ama Deus. Tem mais temor do que amor. Claro que a Escritura diz que o temor do Senhor é o princípio, mas não é ter medo, é respeitar e se colocar na condição de filho, de criatura humana e frágil diante de Deus. É diferente do que ter medo, ter pavor, não posso falar nada, não vai nada. Eu sou do tempo, eu estava pensando, né? Quando o Felipe estava falando dos 68 vezes, né? Eu faço 61 essa semana, né? E gente, a gente vai ficando antigo, né? Eu sou do tempo, quando eu aprender essas coisas no colégio, talvez vocês mais novinhos não passaram por isso. A gente sentava no banco da igreja e sempre tinha que olhar para frente, para o altar, né? E as crianças sempre tinham a vontade de olhar para trás. Quem é que está lá atrás, né? Aquela espiadinha. E a orientação é: não olha para trás. E se olhar para trás, quem é que vai estar sorrindo para você? Não olha para trás, não. Dava aquela curiosidade, mas não tinha coragem de arriscar, né? Vai que tivesse lá olhando. Isso não é fé. É medo. Isso é crendice. Não pode olhar para trás. Aliás, a igreja pode se movimentar, graças a Deus. A igreja é um lugar estático, né? Os bancos nem sempre ajudam muito, mas a igreja é um lugar de movimento, é dinâmica. A gente precisa viver uma experiência dinâmica de fé e de adoração. Mas as leituras de hoje, por mais assustadoras até que pareçam, né? E até lembrem de algumas coisas para a gente, né? Elas nos chamam, elas são um apelo à sensibilidade, ao discernimento, ao aprender, ao perceber as coisas que estão acontecendo, a ler a realidade, às vezes com óculos, às vezes sem óculos, né? Elas nos permitem entender o que está acontecendo ao nosso redor. E esse é um chamado importante para os cristãos, as pessoas de fé.
de sensibilidade para entender o que está acontecendo ao seu redor, olhar e ver o que está acontecendo, a realidade. E também discernir o que é efêmero, né, o que acontece, o que passa, e aquilo que permanece. Acho que a oração falava um pouco nisso, né? Colocar as coisas eternas e deixar as passageiras. Tem várias orações da igreja que dizem isso, né? Que nossos corações se fiquem lá onde está a eternidade, e não naquilo que passa, que é passageiro. Né? E esse é o nosso chamado. Por essas leituras, nós somos convidados a discernir, a ter sensibilidade, a perceber aquilo que é perene, aquilo que permanece, não aquilo que é fugaz, que se vai. Né? E também nós somos chamados, por isso, a reconhecer e a rejeitar o que é falso. A gente vive no tempo das fake news, né? Eu, como viajo muito, eu vou muito a Minas Gerais e ao Espírito Santo, e o pessoal de Minas diz que essa expressão fake surgiu lá. Né? Mineiro diz, fake é uma expressão mineira, essa é fake dói. Então, mineiro brinca com isso, é fake dói. Mas, em todo caso, as tais das fake news, das mentiras, das conversas fiadas, e olha, quem eu até deixei lá, eu gosto de deixar dentro da mochila, só quando para cuidar o tempo dos celulares, todo mundo tem celular, eu brinco que esse é o LinkedIn do capeta, né? Porque isso é bom para distrair a gente da vida das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão sentadas numa mesa, todo mundo no seu celular, ninguém fala com ninguém, né? Fala com o outro que está longe, mas que está perto, ninguém conversa. Então, a gente, nesse tempo da internet, que é uma bênção, ao mesmo tempo uma maldição, porque separa a gente da vida, aliena a gente da vida com as outras pessoas, ela é pródiga em conversa fiada. Gente, quanta mentira a gente recebe por dia na internet? A gente tem que pegar uma peneira e peneirar o que é verdade, o que é mentira. As tais das fake news, o que é falso. E, gente, isso é tão antigo que Jesus já disse isso. Olha aqui. Cuidado para não serem enganados. 2.000 anos atrás já tinha fake news. Não com esse nome bonito, mas já tinha mentira. Olha, fofoca. Jesus foi acusado por fofoca, por mentira. Então não é novidade para a gente, mas às vezes como se reveste de coisas bonitas, né? De coisas coloridas, de gente, né, da inteligência artificial, essas coisas todas, né? A gente acaba acreditando. A gente é induzido a será que não é. Será que isso não aconteceu mesmo? Né? Cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigam essa gente. Não fiquem apavorados quando virem falar de guerras e de revoluções. É preciso que tais coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E aí vai conseguindo Jesus, né? Grandes terremotos. Olha, o que não falta é desgraça nesse mundo. Mas ainda assim Deus nos sustenta. Ainda assim a gente consegue buscar, ainda na tragédia, na dor, na dificuldade, a esperança da possibilidade de vida, a possibilidade de suportar aquilo que é complicado, aquilo que é difícil. Então talvez aquilo que o Evangelho de hoje, ou a temática desse penúltimo domingo do ano cristão, queira dizer para nós, eu até não gosto muito de siglas, mas ela tem 3 palavras, né? Tem cuidado porque ele está falando de coach, né? Ele fala essas coisas de palavras, de expressões que marcam, né? Mas talvez tenham 3 palavrinhas que nessas leituras a gente possa destacar daquilo que nós falamos hoje, ouvimos hoje, né? Porque ao mesmo tempo que as palavras são duras e difíceis, tem lá o Salmo 98 que fala da alegria, os rios batendo palma. Eu sempre imaginando essa cena, o rio batendo palma, como é que deve ser, né? Mas essa coisa da natureza vibrando, celebrando a presença, a grandiosidade do amor de Deus na nossa criação, na nossa existência. Então essa é tão grande que a natureza não cabe em si de alegria, que o mar ruge, os rios batem palmas, e a natureza responde à bondade de Deus. E nós somos convidados por essas leituras a viver talvez 3
experiências, 3 atitudes que possam marcar a nossa condição de cristãos e de cristãs num mundo tão complexo, tão dividido, tão torto às vezes, tão desorientado. O primeiro é resistir. Resistência às coisas da vida. Não engolir fácil o que vem. Às vezes, espera aí, vamos avaliar. Vamos pensar. Resistir a ir com todo mundo. Não, mas está todo mundo. Não, peraí, por que tem que ir para lá? Não tem estação lá para continuar aqui, ou seguir até para o outro lado. Resistir ao fluxo que nos leva para qualquer lugar, sem orientação, sem perceber, sem entender o que se nós queremos de fato ir. Resistir. Até resistir para essas coisas todas que nós escutamos. Uma palavra muito bonita que está na moda já há alguns anos, que é resiliência. É um negócio que a gente é torcido para cá, torcido para lá, mas volta para o lugar. Volta à sua forma. Não deixa de permanecer aquilo que é na sua essência, na sua originalidade. É torcido, é mexido, remexido, mas continua firme. Continua na sua essência aquilo que se é. Resistência, resiliência. E talvez por essas capacidades de aguentar o tranco, aguentar a dificuldade, nós continuamos perseverando. É a perseverança. Continuar, né? Ser capaz de lidar com as dores, com as dificuldades, mas não se abalar. Não cair para trás, não dá mais, não quero mais. E a gente vive num tempo, num mundo, que uma das maiores dores, uma das maiores enfermidades do ser humano é a depressão. E é difícil perseverar na depressão. Por isso é preciso resistir, ser resiliente, perseverante, para lidar com a depressão, ser ajudado por as pessoas que têm essa perseverança e ajudar quem precisa. Porque é fácil desistir, gente. É fácil, embora a gente, como adulto, tenha muitas atitudes de crianças, né? Às vezes a gente acha que não pensa, não brinco mais, não quero mais brincar. Né? Às vezes dá vontade, não quero, cansei disso. Mas ainda nessa hora é que a força de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus nos sustenta. Calma lá. Calma lá. Nem tudo está perdido. Há esperança, há possibilidade. Acredite. Tenha fé. Não é à toa que na Escritura, de ponta a ponta de um livro lá do Gênesis, desde o Gênesis até o Apocalipse, para nós cristãos, pelo menos, há uma insistência de dizer que Deus está conosco. Deus está conosco. Coragem, não tenham medo. Jesus, especialmente no Evangelho de João, que a gente lê entremeado por várias partes no ano cristão, várias vezes ouvimos de Jesus: coragem, não tenham medo, sou eu. Eu estou aqui com vocês. Vocês não estão sozinhos. E talvez no final desse ano cristão, quando a gente vai avaliando também as coisas do ano civil que a gente viveu, que sofreu, que passou dificuldade, que tentou conquistar coisas, construir coisas e não conseguiu, né? Deu uns burros na água, como diziam antigamente, bem antigamente, né? Como, apesar dessas situações, a gente vai lembrar e vai se fortalecer, vai superar isso quando lembrar que não está só. Não estamos sozinhos. Uma vez na igreja, talvez não mais que uma vez até, não tenha escutado pessoas, pois é, né? O reverendo, o bispo, a única certeza que a gente tem nessa vida é que vai morrer, né? Não é verdade. Essa é uma certeza também, não é a única certeza. A primeira e maior certeza de quem tem fé é que não está só. Não está sozinho. Solidão é morte. Solidão é morte. E nós somos um povo que não está só.
que não é solitário, que não está abandonado. Essa lembrança bonita, simbólica das flores, do jardim, nos traz a ideia de que nós somos parte do amor criativo de Deus, que não estamos sós. Mesmo que temos cactos de vez em quando, meio despertando, mas tem a beleza das outras flores, e tem toda a beleza, né, das flores como os cactos. Tem lá o seu jeito de ser melhores. Nós não estamos sós. Por isso a vida é muito desafiadora. Bem lembrou o nosso irmão Felipe na sua apresentação. É preciso ter bases sólidas, raízes, né? As plantinhas que, embora tenham sido colhidas, elas foram colhidas em algum momento que tinham suas raízes, estavam firmadas, fundamentadas. Em Deus. E na comunhão com Ele. Quando Jesus diz, olha, não tenham medo, porque na hora certa Deus vai mostrar o que tem que dizer. Darei a vocês palavras de sabedoria, as quais nenhum dos adversários conseguirá resistir ou combater. Não devem se preocupar com a própria defesa. Darei a vocês palavras de sabedoria. Não estamos sozinhos, não somos frágeis, somos atrapalhados, muitas vezes somos às vezes confusos em expressar as nossas ideias, sentimentos, fé também, é verdade, mas não estamos sozinhos. E talvez para cada um de nós, sabe, da sua própria vida, onde aperta o seu sapato, ou o seu tênis de corrida, né, o salto, lembre, é preciso estar enraizado na fé, na esperança, na certeza de que alguém está conosco, nos apoiando, nos dirigindo, nos orientando, nos mostrando os caminhos, dizendo, estou contigo, não está sozinho. Pode pular, pode saltar, pode caminhar, pode escrever, pode trabalhar, não está só. E nós somos uma experiência de fé, e talvez o cristianismo seja das experiências de fé das mais comunitárias, porque a gente precisa do outro. Os dois grandes mandamentos são amar a Deus e amar os outros. Isso não trabalha nada. Exige de nós, mas nos dá a garantia de que em amando os outros, não estamos sós. Temos reciprocidade. Esse é o chamado da comunidade cristã, da família cristã. A reciprocidade. Amar e ser amado. Resistir, ser resiliente e perseverante. Esse é o chamado desse penúltimo domingo do ano cristão.